Essa vozinha robótica que você ouviu é o que vai gravar a conversa da gente. Sim, sim. E usei o Craig durante muito tempo. Ah, então o senhor já tá inteirado, tá por dentro. Pô, a gente que é profissional, entre aspas, tá aqui apanhando um negócio que a gente usa toda semana e ele já sabe. Ah, legal. Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Memória de Elefante. E hoje estamos com um convidado muito especial, né, Wender? Isso aí, com certeza. Padre Edson Ribeiro, Padre Gamer. E aí, pessoal, obrigado pelo convite, alegria estar com vocês aqui, viu? Mas pode ficar tranquilo que eu não vou condenar ninguém hoje não, tá? Hoje é só papo leve. Ah, maravilha. Padre, mas muito obrigado por aceitar o convite, a gente está muito feliz. É isso, eu que agradeço. Em primeiro lugar, a sua bênção. Deus abençoe. Vai ser muito legal estar com o senhor aqui hoje. Esse aqui é o Lucas Gonçalves, meu sócio e parceiro no podcast, eu sou o Wendel. Prazer, padre. Prazer. E a gente vai bater um papo muito da hora sobre obras da cultura pop no geral, como conciliar a visão religiosa com obras dos games, dos animes, vindo de um padre, uma autoridade. O Padre Edson faz um trabalho muito legal nas redes sociais nesse sentido, usando a cultura pop como um veículo até para evangelização. Quais são as suas redes sociais, padre? Muito bem, o meu canal principal hoje é o Instagram, vocês podem me encontrar lá como Padre Edson Ribeiro. E o YouTube, são as duas redes principais. Instagram, YouTube, Padre Edson Ribeiro, você me acha fácil lá, mas também tô no TikTok, tô na Twitch também, então estão aí fazendo live, estão produzindo conteúdo de reflexão, como você mesmo disse, usando a cultura pop para levar a temáticas mais profundas. É isso aí, pessoal. Os links estão todos aqui na descrição do episódio. O link do Telegram tá aqui para vocês entrarem na nossa comunidade também, mas podem comentar pelo Spotify. Eu queria já começar agradecendo um ouvinte nosso, que é o Antônio, que acompanha, comenta tudo, e foi ele que deu a sugestão de chamar o senhor para conversar. Olha. Foi ele que deu essa ideia. Ah, uma alegria. Uma coisa que eu queria perguntar quando eu comecei a acompanhar os seus vídeos é que eu sou católico, o Lucas é evangélico, e eu sempre fui muito nerd e roqueiro, né? O roqueiro nerd, ele sofre quando ele é de igreja, porque já começa, tal filme é do diabo, essa música aqui é do demônio. E o canal do senhor é pra quebrar isso. Um dos vídeos que bombaram foi de Doom. Isso. Como foi ser um católico nerd jovem? Então, eu passei por exatamente as coisas que você falou, Wender. Era católico, adolescente, eu gostava de rock no geral, mas eu tinha um nicho específico, que era metal melódico, que eu gostava muito de metal melódico. Ah, tem mais anjos do que demônios aí. O famoso metal espadinha. Então... Angra, Rhapsody of Fire, Blind Guardian, escuto até hoje, né? Mas também gostava muito de Iron Maiden, Metallica. Então eu passei por muitas situações, assim, também das pessoas não entenderem. E isso foi algo que durante bastante tempo me afastou da igreja, sabe? De entender qual que era a proposta da igreja, porque eu acabava vivendo com uma certa caricatura, né? De achar assim, as coisas que eu gosto, então não podem, então por que eu vou frequentar esse lugar, entendeu? Então eu ia mais da obrigação dos meus pais do que, de fato, por uma crença. Só que a partir do momento em que eu fui fazendo uma caminhada, eu fui amadurecendo, eu fui crescendo e vendo que existiam realidades muito mais sensíveis no sentido de reflexões, que aquilo que eu consumia não influenciava naquilo que eu acreditava, eu comecei a ver que ali tinha uma possibilidade de conciliar as duas coisas, sabe? Então, olha, não precisa deixar de gostar daquilo que se gosta, de um hobby, de um lazer, por conta daquilo que se acredita. Pelo contrário, a gente pode utilizar as duas coisas para poder fazer um processo de santificação. Pô, que maneiro. Então, padre, eu passei pela transição aqui em casa, né? Porque quando minha mãe se converteu, ela jogou fora todos os meus quadrinhos, ela pegou meus bonecos que eu tinha há anos e jogou todos fora, ela pegou minhas cartinhas de Yu-Gi-Oh! E queimou. Mais um que foi vítima do Gilberto Barros, né? Então eu tenho um trauma também com relação a isso. Hoje em dia eu até brinco com ela, né? Porque ela tá bem mais tranquila, mas na época as minhas cartinhas de Yu-Gi-Oh! Chegou a ser tema de pregação na igreja. Meu Deus. A sua, literalmente? Ou... Literalmente as minhas, sim, foi. Caramba. Não, a carta do filho daquela senhora lá. Exato. Tá vendo aquela senhora? Esse menino tem pacto satânico. Eu levei as cartinhas na época, minha mãe não sabia lá o conteúdo. Yu-Gi-Oh! Ele é um anime, né? O senhor chegou a assistir, padre, Yu-Gi-Oh? Sim. Joguei muito na escola também. Então, era muito legal, só que as cartas, né, era esse demônio possui a magia e tal, então é meio complicado pra época ela entender que era só um joguinho, né? Mas os seus quadrinhos do Homem-Aranha Ultimate eu sei porque, que ela viu o Duende Verde, que é literalmente um demônio, aí não tem como defender também, né? Ela falou isso aqui. Mas, Lucas, isso que você tá falando junta duas questões, sabe? A primeira
delas, com todo respeito, eu não estou querendo fazer proselitismo nem nada disso, mas no meio evangélico, essa questão do pânico satânico e do pânico moral, ela é muito mais forte do que no meio católico. Sim. Não, mas é verdade, assim, eu tinha amigos católicos e a postura que a igreja tinha com relação a eles estarem jogando era uma, enquanto que a igreja que minha mãe era, né, que era uma igreja batista, foi completamente diferente. Então tem essas diferenças que é legal, já que eu vivi uma outra realidade, enxergar como é. Na verdade, essa questão do Gilberto Barros é uma pauta importada, você sabe disso, né? É uma pauta das igrejas evangélicas dos Estados Unidos que o Brasil simplesmente importou. Não só essa pauta, tá? Tem outras pautas também que foram importadas, tipo o chip da besta, sabe? Que o chip que vai ser colocado na pele de todo mundo para poder... Sim, Isso é tudo pauta americana que nós acabamos trazendo para o Brasil. Sim. Agora, o Yu-Gi-Oh! Em si, ele é fruto de um outro problema que a gente passa até hoje, que é a questão de cultura. Quando traduz o material, por exemplo, você pega o Yu-Gi-Oh! E você vai traduzir as cartinhas. Então, eles traduzem de maneira literal, às vezes. Algo como um demônio na cultura japonesa, porque o Yu-Gi-Oh! É isso, né? O Yu-Gi-Oh! São vários deuses de diferentes culturas. Tem deus nórdico, tem deus egípcio. Então, quando você pega, por exemplo, uma carta lá do Yu-Gi-Oh! E às vezes nem significa demônio, às vezes é um Oni, ou então um Yokai, que dentro do ambiente japonês é mais uma figura folclórica do que um demônio em si. O demônio seria, o termo certo seria Akuma. E aí se traduz de maneira literal, entendeu? Porque não tem outra tradução. Então, o que poderia ser uma cartinha, por exemplo, do Saci Pererê, chegou aqui como o diabo, sabe? Um exemplo disso, né, padre, é a própria Kyuubi do Naruto, né? Exatamente. Demônio das 9 caudas, só que ela é uma figura folclórica, né, no Japão. Uhum. O termo demônio é complicado você comparar de uma religião para outra, né? Por vezes os deuses de uma religião são demônios para um, e, por exemplo, você pegou figuras, né? O dragão no ocidente inspirado pela Bíblia, ele vai sempre ser associado ao demônio, né? Até Apocalipse e tal, né? Sim, sim. Se com o dragão chinês já é uma outra coisa. É uma outra história. Eu não passei aperto com o Yu-Gi-Oh! O que eu passei mais aperto foi o RPG. Opa! Sim. Eu jogava Vampiro à Máscara. E na época teve um fato triste em Ouro Preto, que teve um assassinato de uma garota e associaram o crime a jogadores de RPG. Sim, eu lembro disso. Especificamente o Vampiro à Máscara. Depois se provou e tudo. Inclusive, eu fico torcendo pra alguém fazer um documentário sobre isso, mas eu acho que ninguém tem interesse. É uma história interessante. Mas na época, quando os meus pais viram na TV, porque passou em todos os jornais isso, o livro que eu tinha dentro de casa, aí meu irmão mais velho, pra implicar, ele veio e falou assim: ah lá, mãe, é o livro que o Edson usa, que não sei o que. Aí a minha mãe surtou. Você tá usando essas coisas? Eu falei assim: não, eu expliquei e tudo. Inclusive foi uma única vez que isso teve problema, depois nunca mais. Uma história parecidíssima com a do padre, que quando teve outro caso trágico, né, do Marcelinho, o menino que assassinou a família e depois tirou a própria vida, né? Sim. Aí o Marcelo Rezende pegou o Assassin's Creed, eu não sei se esse aqui é o 1 ou se é o 2, não era nem o era o Brotherhood, pô. Era o Brotherhood, né? Eu lembro da minha bisavó, me falou, lá, o jogo que eu tenho. Nossa, minha bisavó chorou. Nossa, é terrível. Ela falou que ia matar ela, coitada. Tem vários casos assim, né, de coisas que são associadas. Infelizmente, com alguns casos de atentados, né, em escolas, por exemplo, Free Fire foi vítima disso, né? Ah, o menino joga Free Fire, então ele vai fazer isso, sabe? Então tem várias questões. É porque o assassino sempre vai gostar de alguma coisa, né? Imagina se tu vai proibir o carro que o cara usou pra atropelar. E são ligações, são inferências muito fracas, né? Porque, por exemplo, não é pelo fato do cara ter consumido o jogo XYZ que isso foi o motivador do crime que ele cometeu. Ou se foi, não quer dizer que todas as pessoas que consomem aquele conteúdo vão fazer a mesma coisa. Sim. Tanto que, por isso, aí agora entra um jabazinho que eu vou fazer no meio, nas minhas redes eu sou um fiel defensor de uma coisinha chamada classificação indicativa. Então, assim, tem gente que briga comigo, falando, classificação indicativa é o Estado querendo regular o que eu faço, deixa eu fazer. Eu falo assim, não, cara, isso aí, classificação indicativa, ele te indica para poder você saber que é um conteúdo sério, que tem temas pesados e que talvez uma criança, um menor de 16, um menor de 18, não tenha capacidade de discernir e separar o virtual do real. Aí se os pais falarem, não, meu filho tem uma boa criação, eu vou comprar mesmo assim, é a responsabilidade dele, né? Exato. Justamente. Aí você encontra lá um menino jogando GTA com 8 anos de idade. Aí
Mas você não quer que o menino seja violento, entendeu? Sendo que o jogo é mais 18. Mas não sei como é que foi com o senhor, padre. Eu, por exemplo, com 6 anos de idade, estava vendo Robocop, o cara ali dando tiro de 12 no braço. Sim, sim. Meus pais acharam tranquilo, sabe? Claro, mas, ô Lucas, isso é um contexto social diferente. Você não tinha esse tipo de orientação. Existia a ideia de que, é um filme e todo mundo consegue ver, porque é uma questão de avanço, né? Você tem quantos anos? Quer ver uma coisa? Eu tô com 33. Então, 33. Então, se você falou que viu aí o Robocop quando moleque, então isso deve ter sido nos anos 90, né? Sim, anos 90. Então, se você pegar, por exemplo, a televisão, ela é massificada a partir dos anos 60 e 70. Sim. Então, era muito cedo para as pessoas começarem a entender o que dá para consumir e o que não dá para consumir em horários diversos. Não só conteúdo violento, mas no conteúdo sexual também. Todo mundo lembra. 2 horas da tarde, Nossa, o Faustão fazendo uma mesa de sushi com uma modelo nua no palco. banheira do Gugu. Banheiro do Gugu, entendeu? Então, é porque existia esse processo. E isso é normal, tá? É um processo de tentativa e erro. Chega-se um determinado momento que as coisas vão sendo estudadas e fala assim, poxa, talvez não seja legal a gente autorizar esse monte de mulher de biquíni se agarrando por causa de um sabonete no domingo. Talvez não seja uma coisa legal. Não, e a gente percebe, já que falaram da televisão, né? Muitas vezes essa galera cristã, mais radical, com que os filhos podem jogar e tudo, existia, né? Nessa geração mais radical dos anos 90 ali de pais, uma certa tolerância com o conteúdo da TV, Sim. da novela, que às vezes é mais perverso do que um jogo ali do GTA. E no videogame, por não conhecerem o que é um jogo, aquilo parece mais satânico do que aquilo que eles são acostumados a ver. Essa questão do Robocop, por exemplo, eu tive um caso parecido, eu via Robocop, via Conan também, o Conan, o primeiro Bárbaro, é pesadíssimo, né? Sim. E ainda assim, tava tranquilo. Mas se eu fosse, por exemplo, jogar um Resident Evil, isso já era um problema maior. Sim. Então, gera essas contradições, né? Hipocrisias, de algum jeito, né? Sim, sim. Agora, a televisão, Wendel, tem uma questão que as pessoas às vezes não se dão conta. É que a televisão, ela é um serviço meio que de curadoria, né? Uhum. Ela já determinou aquilo que vai passar para você assistir. Você não escolhe. Então, talvez a tolerância venha muito disso, sabe? É o que está passando. Então, eu vou assistir porque é o que está passando. Agora, filme, por exemplo, jogo, você escolhe, né? Você vai lá e você deliberadamente você quer consumir aquele conteúdo. Então, talvez tenha um pouco disso. Pode ser. Os videogames também é uma coisa que a partir de agora que a gente tá começando a ter controle maior. Porque quando eu era criança também eu jogava GTA San Andreas e normal, né? Uhum. Acho que era uma coisa... Enfim, nossos pais não tinham tanta atenção pra isso, né? E como a gente agora tá virando os pais... Sim, aí começa a se ter noção, né? Aí a gente já tem noção, pô, eu joguei GTA, eu acho que não era a melhor coisa pra eu ter jogado naquela idade, sabe? Mas uma partilha com vocês. Eu acredito que todo mundo conhece o David Jones aqui, né? Lá do Flow. Sim. E eu fui gravar com eles, o Flow Games, e a gente conversou. Eu não lembro se isso foi na gravação que a gente fez ou se foi no off. Eu sei que a gente conversou sobre isso. E a gente tava batendo nessa tecla da classificação indicativa e ele falou com todas as letras: padre, eu joguei GTA minha vida inteira, mas hoje eu não tenho coragem de deixar meu filho jogar. Com certeza. Com certeza. Exato. Mas é uma coisa que eu penso também. Eu falo, nossa, não deveria ter jogado. Mas a minha mãe não tava nem aí, né? Não é que não tava nem aí, é porque aí entra um outro ponto, que é a questão de visão do videogame como brinquedo. Exato, é. Tá. Não tinha nem noção, é isso que eu quis dizer. A cabeça dela era Mario e Sonic ainda, né? E muita gente ainda tem essa visão, tá? Outro dia eu tava conversando com o pessoal aqui da paróquia, né? Que eles não entendem muito desse universo, e aí eles estavam perguntando como é que funciona e tal. E aí a gente tava discutindo algumas coisas, e aí eles falaram assim, mas esse brinquedo... Aí eu fui e falei com eles assim, não, videogame não é brinquedo. Uhum. Eles, como assim? Eu falei, não, videogame não é brinquedo. Brinquedo é tido como uma coisa de criança. E videogame hoje tá muito mais pra adulto do que pra criança. Olha aí, a catequese gamer. E eles ficaram até um pouco assustados quando eu falei isso. Eu falei assim, não, gente, não é brinquedo. Tanto, dificilmente você vai numa loja de brinquedos e você vai comprar um videogame. Exato. Você vai comprar uma loja de eletrônico. Na verdade é tão caro que é até meio imprudente você deixar na mão de uma criança. Justamente. Então, tipo assim, a sociedade hoje, você pode não admitir isso, mas a sociedade hoje já tem isso muito claro, de que não é um brinquedo. Não é algo que você pode dar na mão de uma criança simplesmente sem supervisão. E tem uma coisa que eu falo com um monte de pai também, foi assim, videogame não é babá eletrônica. Ele não vai cuidar do seu filho. Deixa o menino brincando aí, e aí ele me dá sossego. Não, ele não é babá eletrônica. Realmente. Padre, o senhor falou dos RPGs. O senhor jogava já com clérigo, com sacerdote no Dungeons and Dragons ou não? Não. Você sabe uma coisa curiosa? Dungeons and Dragons eu fui jogar só agora. Eu jogava vampiro só. Olha que coisa. Eu comecei a mestrar. Dungeons and Dragons, inclusive eu estou jogando agora. Eu tenho uma campanha de RPG que acontece todo sábado, 7 horas da noite, no meu canal do YouTube. Que legal.
Opa! A gente tem um grupinho lá que joga todo sábado à noite. Acompanha lá, galera, acompanha lá. Isso aí. Pô, Dissonância. Aí vocês escrevem assim, padre, ó, convida o Lucas e o Wendel pra jogar com o senhor. Aí escreve lá nos comentários. Vamos. Próxima temporada, porque a nossa ideia é fazer várias temporadas. Essa é a primeira. Então tá sendo bem legal. E é uma proposta interessante que a gente tá fazendo, porque são só católicos jogando, influências católicos, sabe? E é justamente pra poder desmistificar e mostrar, olha, dá pra jogar RPG sendo católico, tá? Faz um espacinho pro Lucas evangélico também. Não, mas aí é tranquilo. Eu tô falando assim, O ecumenismo do RPG. a proposta é só pra poder demonstrar que é de boa. Sim. claro. O RPG tem várias vertentes hoje legais. Eu tive agora na Gamescom e eu conheci um trabalho muito legal de um grupo de psicólogos que usa do RPG para fazer terapia. Maravilha, eu vi isso através do senhor, mas fala um pouquinho. Muito legal. Basicamente, eles usam da linguagem, assim, é o nome do RPG, que é comum para poder você atingir aquelas pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, né? E às vezes tem dificuldade para se abrir, porque tem gente que não consegue fazer terapia, mas que consegue, por exemplo, interpretar um personagem dentro do RPG e se doa por inteiro naquele personagem. Então, por que não utilizar disso para poder fazer uma reflexão mais profunda, entendeu? Quem quiser conhecer é o RPG Terapia. Aí tem o perfil do fundador lá, que é o psicólogo do RPG. É só seguir lá e ele vai explicando e tal. É bem legal a iniciativa mesmo. Link aqui na descrição, tá? Isso é perfeito. Eu não sou psicólogo, sou professor, né? Eu comecei a jogar RPG da pior posição possível, que é a de mestre. Não é a pior, mas é mais trabalhosa, né? E essa questão do cara não conseguir se abrir, eu meio que comecei a usar pra ajudar também meu primo. Eu tenho um primo que ele é muito calado e eu tô forçando ele a fazer um personagem extrovertido pra ele se desprender disso, né? Sim. E tá sendo divertido. Agora, se eu for entrar como player um dia, aí eu vou querer jogar como clérigo. Boa! Porque eu não segui o caminho do sacerdócio, né? Eu me casei, Ah. jogar eu quero ser clérigo. Pô, legal. Nessa campanha eu não tô jogando de clérigo, não, que eu brinquei com o pessoal, falei assim, gente, clérigo eu já sou na vida. Então, Uma variada, né? eu tô nesse momento como guerreiro, mas um personagem que ele vai virar um paladino, que ele era um paladino, mas ele perde a fé e tá voltando. Tem todo um arco de desenvolvimento, né? Tem, claro. É só uma pergunta que eu queria fazer, porque a minha vida toda eu vi sobre Vampiro à Máscara. Eu nunca tive muita experiência de RPG. Eu sempre ouvi muito sobre, mas eu nunca tive um grupo, né, que jogasse. Meu primo, ele é apaixonado por RPG, né? Ele, inclusive, já escreveu alguns. Do Tordesilhas, né? Ele lançou. Sim. Mas aí minha curiosidade é com relação ao Vampiro à Máscara, né? Dizem que é um RPG mais político, e o senhor falou que o senhor gostava muito de jogar ele. Aí eu queria saber um pouco como é que foi a experiência. O Vampiro, ele tem essa pegada mais terror, né? E ele tem essa parada política, como você falou. Você sabe que eu comecei a jogar Vampiro, e não comecei pelo RPG de mesa, eu comecei pelo digital. Caramba! Tem um classicão, que inclusive me deu até vontade de jogar de novo, vou ver se deve ter no GOG, que é um jogo velho pra caramba. Vampiro à Máscara Redemption. Antigo pra caramba! E assim, muito legal. E ele segue toda a proposta do Vampiro à Máscara. Sim. Você começa com um personagem na Idade Média e depois, à medida que vai desenvolvendo, você chega na Idade Moderna. Muito legal, muito legal. Caramba! E aí, a partir daí, eu comecei a jogar, não sabia que era um RPG de mesa. E aí, os meus amigos falaram assim, pô, você sabe que isso aqui é um RPG de mesa, né? Ah, o que é isso? Aí tinha um amigo nosso que ele já mestrava, vamos reunir, vamos jogar. E aí, foi quando eu criei meu bonequinho, meu Brujá da Camarilla lá, que é um anarquista, meio maluco. Isso que é legal. É algo diferente, pô. Pô, mas assim, eu acho que o RPG é legal por conta disso, porque ele te dá possibilidades de você interpretar situações que você não vive no dia a dia. Então, assim, eu acho que isso é o legal do RPG, é você utilizar da criatividade para poder chegar nos lugares, sabe, nas pessoas. Então você saiu do eletrônico, né, o RPG novo pro RPG de sempre, padre. Isso, o RPG de sempre. Boa, nossa, essa piada foi muito boa. No meio católico isso foi muito bom. É porque tem uma treta dos católicos mais tradicionalistas, que querem só a missa de um jeito mais tradicional, Sim. mas só que são tão radicais que eles não gostam da missa na forma nova, né? A forma nova, isso aí, não sei o quê, é woke, missa woke. É, e aí eles falam que essa missa que é do Paulo VI, né, que é em português, que é diferente pro povo, e eles falam que essa missa não vale. Aí eles falam que o que vale é a missa de sempre, É isso aí. que é desde o início da igreja. Entendi. Tem o RPG, tem o RPG de sempre e tem o... Isso, aí esse de sempre, no meio católico, virou meme. A missa do meu casamento foi de quase sempre, porque foi no rito novo, mas em latim Olha, e a de orientem. olha, aí foi misto. Foi. Foi misto, né? As pessoas criam umas divisões que não existem, né, cara? Igual a gente tá falando, joga um videogame e um de mesa e para de encher o saco, né, pô? Joga os dois. Eu brinco com as pessoas, o Endo dizendo assim, eu gosto de gente feliz, porque gente feliz não perturba ninguém. Mas é verdade, isso é verdade. Então assim, cara, eu quero que todo mundo seja feliz. Ah, o que faz? Você vai ser feliz, porque aí você não perturba ninguém. Elas gostam de limitar o que as outras pessoas podem gostar ou não, né? Então. Mas o vampiro que vocês estavam falando, ele tem uma pegada bem legal, porque essa
as pessoas têm um pouco de problema com o vampiro na parte religiosa, porque ele usa elementos cristãos. Sim. Então, mais coisas apócrifas, na verdade. Mas tem, por exemplo, a origem dos vampiros é Caim, e aí tem a questão da Lilith e tudo, junto alguns livros apócrifos, como o livro de Enoque. Então as pessoas têm um pouco de receio com ele por conta disso. Eu acho o vampiro um dos RPGs mais interessantes, porque uma das características dos personagens no jogo, além de você ter HP, além de você ter mana, essas coisas, você tem uma barra de humanidade. Então, tipo assim, quanto você vai ceder, você vai deixar o seu lado monstro tomar conta de você e perder pontos de humanidade, entendeu? Isso é importantíssimo. Então é um dilema moral. Tipo, eu sou um vampiro, mas eu ainda tenho humanidade. Eu ainda posso me tornar uma boa pessoa, entendeu? Então eu posso ganhar pontos de humanidade, posso perder pontos de humanidade a partir das minhas atitudes. Perfeito, perfeito. O senhor falou da meta, né, de se tornar um paladino, de repente, tem o desenvolvimento. E aí já emenda uma das perguntas que eu ia fazer sobre personagens católicos da ficção. Por exemplo, como o senhor vê? O senhor gosta ou não gosta do Demolidor, por exemplo? Eu gosto, só que eu fico um pouco incomodado, mas é chatice minha, né? Por exemplo, o cara vai se confessar, aí ele começa a falar, não, porque amanhã eu vou fazer tal coisa, e aí eu quero pedir perdão, mas não, você tá arrependido? Então não faz, né? Não, mas eu vou fazer mesmo assim. E aí o cara começa a pedir conselho no meio da confissão, aí eu já começo com a chatice em casa. Ó, isso aí não é uma direção espiritual, não é um conselho, o cara tá se confessando, ele só fala, pequei, e o outro absorve e vai embora. Pô. Mas aí é tipo assim, o Demolidor é um personagem que eu gosto, eu acho ele interessante porque eu vi uma vez, teve uma pessoa que falou que o Demolidor só poderia ser católico, porque se ele não fosse católico não faria sentido o personagem. Acho que foi Frank Miller, né? Foi o Frank Miller que falou isso? Não, se não foi, os ouvintes comentam aí. Descobre aí, gente. Precisava ser católico por conta das camadas morais, que é o contraste com o justiceiro, né? O justiceiro não tá nem aí, cara. Eu quero fazer justiça porque ferraram a minha família e eu vou matar todo mundo. O Demolidor não. O Demolidor, ele tem essa pegada de tipo, olha, será que eu tô no caminho certo? Tem um lado advogado, preciso usar da lei, mas tem hora que não é suficiente, a gente precisa ir um pouco além disso. É bem legal essas camadas. Outro personagem muito bom, nesse ponto a Marvel é melhor do que a DC, mas o Noturno do X-Men é assim também. Inclusive o Noturno virou padre, né, em determinado momento das histórias. E ficou bem retratado até no filme, né? No X-Men 97 agora aparece ele meio que de padre também e tudo. E aí tem até uma polêmica, porque eles colocam ele nesse caminho de padre, aí depois troca o redator do X-Men, e aí o próximo redator não é muito cristão, não é muito católico, e aí ele inventa que na verdade era tudo um plano maligno lá, que era tudo delírio da cabeça dele. Foi, poxa, tava tão legal o desenvolvimento, entendeu? Os quadrinhos tem dessas coisas. Quando troca roteirista, bagunça o trem tudo. Então... Eu lembro até hoje do Homem-Aranha quando deletaram o casamento dele com a Mary Jane. É umas coisas que a gente não consegue explicar. Tem umas paradas assim, eu sou muito fã de X-Men, né? Eu faço coleção de quadrinhos do X-Men. E é muito nítido quando o Chris Claremont está fazendo os roteiros, como ele pensa os personagens e como depois troca e vai desandando, vai perdendo. Tem uma curiosidade muito legal sobre o Chris Claremont. A minha HQ, acho que talvez a HQ mais famosa dos X-Men, né? Que é Deus Ama, o Homem Mata. Sim. Esperou o segundo filme, né? Isso, que é uma pegada religiosa e tudo, que é toda aquela questão de perseguição, tá? Um grande pregador que levanta aí as cruzadas pra matar os mutantes e tal. E eu consegui um autógrafo do Claremont nela. Então tá aqui na estante. Aí, tipo assim, eu não encontrei com o Claremont, porque ele foi na CCXP. E eu não pude ir, mas uma amiga minha estava trabalhando na CCXP. Eu falei com ela, você vai levar essa HQ e vai pedir para o Claremont assinar. Aí ela pediu. E aí ela contou pra ele, falou assim, essa HQ é para um padre. Aí ele olhou, fez carinho e falou assim, como assim um padre gosta dessa HQ? Porque é uma crítica à religião, né? Não, pelo contrário, eu já fiz um vídeo exaltando essa HQ porque o que ele é tratado ali é verdade. Aquilo ali não é uma verdadeira liderança religiosa. É alguém que quer usar do ódio pra poder matar aquele que é diferente. E isso não é religião, isso não é evangelho. É uma distorção, né? Você usar da fé das pessoas pra manipular. Você usa a fragilidade do outro porque o campo da fé é o campo mais frágil que as pessoas têm e você usa isso pra poder disseminar um discurso que vai considerar o outro como perverso só pela existência. Tanto que nessa HQ, a primeira cena da HQ são duas crianças brincando num parquinho e chega dois desses cruzados e mata elas enforcadas na corda do balanço. O Magneto olha para aquilo e fica revoltado com aquilo. Como pode isso, né? O vilão foi mais humano do que o... E, inclusive, é a primeira HQ que o Magneto colabora com os X-Men. Depois disso, aí passa a ser mais... E esse plot foi a base do X-Men 2 mesmo, só que eles trocaram o Stryker, que o quadrinho ele é um religioso fanático.
Pra um cara do governo, né? Que é um militar. Mas é pra fazer a ponte pra história do Wolverine também, né? Eles adaptam ele pra ser o cara do Arma X, né? Eles juntam, né? Inclusive, isso é o próprio das adaptações. O quadrinho nunca vai ser igual. Sim. Não tem jeito. Porque tem coisas que acontecem nos quadrinhos que não funcionam. Igual esses dias eu tava lendo o Novos X-Men do Grant Morrison, que é quando dá a virada pra essa estética mais moderna que inspirou o filme. E lá tem a cena, logo na segunda HQ dessa fase, do genocídio de Genosha, que é adaptado agora no X-Men 97. Nossa, muito bom, sim. Muito bom, só que lá quem faz é a Cassandra, né? Cassandra Nova, que é a irmã gêmea do Xavier. No desenho, quem faz é o Baixa, né? Isso é uma coisa interessante que você falando do Claremont, e as pessoas gostam do X-Men dos anos 90, que as histórias ali, os visuais, são baseados no do Chris Claremont, né? Isso. Cara, o Claremont pra mim é o suprassumo do X-Men. Por quê? Porque ele entende o que é X-Men. X-Men é novela, cara. É literalmente novela. É confusão da Jean que não sabe se fica com o Ciclope, se fica com o Wolverine. O Ciclope que tá com a Jean, mas tá olhando a Emma e tá olhando a Psylocke ao mesmo tempo. Se você assiste o X-Men 97, tem muito mais cena disso, de novela, do que cena de ação. Então, se você quer levar um papo cabeça, aí vem o Chico Barney, não sei se vocês gostam dele. O Chico Barney, ele tem uma frase muito legal que as pessoas perguntam pra ele assim: essa HQ é difícil de ler? Ele fala assim: irmão, isso aqui é um HQ de super-herói, de um homem de capa. Se você não consegue ler isso aqui, desiste de ler. Então, assim, não tenta achar profundidade nisso, não, porque não tem, cara. Tem uma notinha ou outra ali que tu vai levar pra sua vida, né? Agora... Não, com certeza, mas eu tô falando assim, tem gente que quer fazer uma coisa mega séria, que vai revolucionar. Cara, não vai acontecer isso. A onda dos heróis super sombrios e realistas. Ninguém merece essa fase, tá? Durante muitos anos a gente sofreu com a DC aí. E é uma coisa até que eu falo com o Wendell, assim. Eu gosto muito dos filmes do Nolan, né? O Cavaleiro das Trevas, pra mim, é um dos melhores filmes de heróis que eu já vi e tal. Mas esses filmes me trouxeram uma coisa que eu detesto, assim, que é o fato deles acharem que o Batman tem que ser realista. Ele é sombrio, mas ele não necessariamente é realista, né? O Batman, um cara de roupa colã, que usa um monte de penduricalho, e os caras querem levar isso a sério. Eu gosto muito lá da animação dos anos 90 também, porque é aquilo ali, a essência do Batman, é aquilo ali. Isso que eu ia dizer, porque eu falo pro Lucas, pra mim, a gente zoa, tem muita coisa que é galhofa, mas quem melhor capturou a essência do mundo do Batman foi o Tim Burton, no cinema, tô falando. O Tim Burton conseguiu fazer isso sim, mas as pessoas não gostam, né? O estilo dele já é meio que o Batman, assim, né? Exato, Só que faltou alguém pra falar do roteiro mesmo. Tipo, a origem da Mulher Gato não é assim. A história do Batman não é assim, entendeu? Só que aí quando você pega a estética do Tim Burton e bota um cara que conhece o roteiro, você tem exatamente a animação dos anos 90 que o senhor gosta. Isso, é isso aí. Inclusive eu penso que esses filmes de super-herói que querem se levar muito a sério, eu acho que não tenha público pra isso. Eu acho que tem. Acho que tem público pra isso. Eu acho que dá uma vendagem legal. Só que tem que entender que existe uma outra parcela, que é a parcela que consome quadrinho, que tá acostumado com a galhofa e que não tá nem aí se o Wolverine tá aparecendo de roupa amarela e azul, entendeu? Exato, Só não precisa chegar no nível do Amor e Trovão também da galhofa, né? Não, mas aí é outra história. Aí é exagerado. O problema do Amor e Trovão não é nem a galhofa. O problema é eles pegarem uma HQ que é muito boa, que é o Carniceiro dos Deuses, né? E transformar na adaptação que eles fizeram. Que é aquela coisa que você tava falando da adaptação. É muito bom como eles fazem uma adaptação que no X-Men 2, que é inteligente, né? Pra deixar aquilo melhor. Agora no Amor e Trovão eles destroem a história e desperdiçam ela, né? Eu já dropei o MCU já tem um tempo, tá? E mesmo... vai aparecer filme do X-Men? Vai. Com certeza vai. E talvez quando aparecer o filme do X-Men eu volte a assistir alguma coisa. Mesmo assim eu tenho muito medo da adaptação, porque não dá mais pra adaptar X-Men. Eles deveriam deixar os X-Men pelo menos uns 15 anos na geladeira pra depois voltar e adaptar alguma coisa, porque ninguém aguenta mais a Fênix Negra. Já foram duas vezes. Então, o senhor viu o trailer do Homem-Aranha? Então, o pessoal tá falando isso, mas eu não vi nada naquilo ali que eles mostraram, não. Tem uma referência, né? Parece que é num painel, né? Uma coisa assim, né? O trailer dá a entender que é uma vilã que controla os outros, ela fica nos bastidores, né? Que entra no corpo dos outros, que a Jean tem esse poder. A atriz é ruiva, o Kevin Feige largou os Vingadores, que ele tava 100% focado nisso, só pra escolher. Pra escalar ela. E ele não ia parar pra escolher uma vilã que fosse a Gata Negra, né? Porque o Homem-Aranha ainda era Sony, ele não ia largar os Vingadores pra escolher um personagem da... Tudo bem, mas vocês acham que eles teriam coragem de colocar a Jean Grey de vilã? É porque o arco é sobre mutação do filme, sabe? E aí tem aquele arco do Aranha Humana que a gente acha que vai acontecer. Não, tudo bem. Que tem temática de mutação, eu acredito. Mas eu acho que eles não vão ter coragem de fazer uma Jean Grey vilã, não. O pessoal já tá reclamando da Jean Grey do jogo do Wolverine num universo que não existe X-Men.
eles estão construindo a coisa pra fazer parecer que é Jean Grey pelo marketing. No mínimo é isso. A gente tem a teoria até de que ela não vai ser uma vilã no filme, mas que um verdadeiro vilão do Homem-Aranha vai estar manipulando ela pra ela... Aí entra um problema, não faz sentido isso, porque a Jean, depois do Xavier, é a mente mais forte do universo. Mas olha só, tem um personagem que tá no trailer que confirmaram que ele é o William Metziger, que talvez o senhor que ele é mais X-Men conheça, mas ele nos quadrinhos é um desses preconceituosos que caçam mutantes. Sim, sim. Isso daí que é a referência que o pessoal tá falando que tinha lá no mural. Eu não vi. Mas essa daí é uma referência que eu acho mais plausível de se ter. Apesar de que vocês estão falando aí, eu tô até revendo aqui agora o trailer aqui de novo pra poder ver se eu consigo achar a vilã aqui, como vocês estão falando. Não, ela não aparece o rosto, não. Ela aparece de capuz, né? de capuz, o papel dela é um mistério, entendeu? A real é que eu não gostaria que tivesse Jean Grey no filme do Homem-Aranha, né? Porque o foco vai ser pra introduzir a Jean Grey, não no Homem-Aranha. Né? Ele tem toda a razão. O padre chegou a falar sobre as reclamações da internet hoje em dia, que a gente mais ouve hoje em dia com relação a esse personagem não tá do jeito que ele deveria ser. Por exemplo, os novos God of War, Sim. que o Kratos virou um homem sensato, enquanto que antigamente ele era um louco, né? Sim. E as pessoas querem de volta o psicopata. Antes ele era machão, ou seja, tem que ser genocida pra ser macho, né? É. Sim. E assim, eu gosto do God of War antigo, né? Só que eu era um adolescente e eu acho que o personagem foi amadurecendo conforme a gente também amadureceu. Mas o que eu queria perguntar do padre é o que ele acha dessas obras que tem muito da ideologia do autor. Uhum. Óbvio que toda obra tem um pouco disso, né? No próprio The Last of Us isso acontece, no 2, que o autor colocou muito do que ele pensa ali e as pessoas criticaram muito por conta disso. A cartilha política, né? Exato. O quanto que isso tem atrapalhado a visão das pessoas para as coisas de hoje em dia, como, por exemplo, você não concorda com uma ideologia, você automaticamente não gostar de uma obra por conta disso, seja porque a personagem é uma personagem feminina, como no novo God of War, lá, o Fei, que eles anunciaram, já estavam reclamando que não era o Kratos e sim a Fei lá, né? O quanto que o senhor enxerga que as pessoas estão ficando um pouco intolerantes quanto a isso e se fechando um pouco para novas ideias, enfim. Então, eu acredito, infelizmente, que estão se fechando muito, muito mesmo, sabe? Porque se criou essa ideia de que tudo é um plano conspiracionista para a dominação mundial, entendeu? E aqui eu queria deixar claro que é em todas as vertentes, tá? Sim. Então, por exemplo, existe a ideia, para quem tem um pensamento mais progressista, existe a ideia de que tem um grupo conservador que quer simplesmente dominar o mundo e isso está sendo feito pelo meio da cultura, e também pro meio conservador existe a ideia de que os progressistas estão fazendo isso com a famosa agenda woke. Exemplo disso que o senhor está falando é o The Boys, que é uma ideia oposta, né? Que tudo é conservadorismo, também acha um extremo idiota, assim. Então, e é uma pena, porque, como você mesmo disse, as pessoas estão deixando de conhecer conteúdos, fazer reflexões que poderiam se transformar em questões mais profundas para a nossa vida. Tipo, nem tudo que eu leio, e isso vem de um contexto mais da filosofia, nem tudo aquilo que eu leio é aquilo que eu concordo. Então, por exemplo, eu tive que ler Nietzsche na faculdade de filosofia. E não quer dizer que eu concordo com as ideias do Nietzsche. Exato. É o do Deus está morto, né? É, o Deus está morto, etc. Entre outros autores. Então, assim, só que a partir do momento em que você condiciona o seu contato com conteúdos apenas aquilo que valida o que você acredita, você não só está perdendo a oportunidade de ter uma outra visão de mundo, como você está criando uma bolha em volta de você e uma hora ela vai estourar. Sim. Ela vai estourar porque a gente vive numa sociedade plural. E aí agora no meio religioso existe uma tendência muito forte a isso, né? Não, eu só posso conviver com quem professa a mesma fé que eu só posso conviver com as pessoas que têm a mesma ideologia política. E cara, isso tira tanto a beleza, assim, de ser gente, sabe? Discordar, de querer crescer juntos. Eu costumo dizer que dentro da igreja católica é a parte que mais me fascina. A ideia de que, olha, dentro da igreja você tem gente de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo de pensamento, mas o que nos une é o mesmo ideal que a fé. Então, assim, a gente não deixa de ser aquilo que a gente é porque você tem um contato com alguém que, sei lá, participa da pastoral XYZ e que talvez é mais progressista ou mais tradicional, entendeu? Não, ele é católico como você é católico também. Exatamente. E aí, no meio dos conteúdos, isso acontece também, sabe? Não, só posso ler esse conteúdo porque esse outro autor aqui, ele só quer saber de lacração. Esse outro autor aqui, ele tem um discurso assim, assim, assado. Não, gente, calma aí. Como é que você vai conseguir dialogar se você não conhece aquilo que foi escrito? Dentro disso que o senhor falou, você imagina, né? Ah, eu só vou conviver com quem tem a mesma fé que eu. Se os apóstolos pensassem assim, o senhor não seria padre, porque a fé não teria saído de Jerusalém, né? Exatamente. Tanto que lá o São Paulo começa com esse movimento. Ele chega, por exemplo, ele não tem receio de chegar em Atenas e subir lá no Aerópago e falar, olha, tô aqui não é para poder falar que a religião de vocês é ruim ou coisa do tipo, não. Eu quero adentrar aqui para poder falar
falar daquilo que eu acredito e a gente poder conversar. E a partir disso aí a gente vai vendo o que vai dar. E uma coisa que sempre foi feita pela igreja, a gente vê na patrística, que são autores cristãos mais antigos, foi esse diálogo com filosofias e autores de religiões gregas, romanas, não cristãs. Sim. A igreja soube muito bem abraçar aquilo que a filosofia grega se alinha com o cristianismo e entender, se o Aristóteles pensou aquilo ali antes de Cristo, é porque naturalmente aquilo foi a luz de Deus através dele e é um aspecto de verdade. Depois o Vaticano II falou, até as religiões vão ter elementos de verdade ali. Sim, sim. Isso aí, na verdade, é uma doutrina bem específica, que é de São Justino Mártir, que é a doutrina da semente do verbo. Ele fala que Deus, quando cria, ele cria na perfeição, obviamente, o verbo de Deus, né, que é o Cristo, nele está a plena revelação. Mas que quando ele cria, sementes do verbo são espalhadas por toda a criação. Então, por isso que justifica você estar numa religião, às vezes, não cristã, de uma cultura que nunca ouviu falar em cristianismo, e ter valores universais, como amor, misericórdia, fraternidade, etc., que são sementes do verbo que estão ali. Podem te levar à verdade. E, inclusive, esse autor é um dos que dá base do meu trabalho, sabe? De entender que a gente pode utilizar outras culturas para evangelização. Legal. Mas tem um outro autor da patrística, que inclusive eu até recomendaria se vocês tiverem curiosidade de ler, que é São Basílio Magno. Ele tem uma carta chamada Carta aos Jovens sobre a Utilidade da Literatura Pagã. Olha aí. E ele fala de uma maneira muito legal. Ele fala assim, gente, estão me falando se pode ou não pode ler, ter contato com literatura pagã, porque são coisas dos deuses pagãos, então a gente não pode ler isso. E ele é muito claro, ele fala, não tem isso não. A gente tem que entender que até ali existem coisas que a gente pode tirar de verdade. E aí ele usa uma parábola interessante, ele fala que é como as abelhas que saem pegando o pólen em todas as flores. E na hora de pegar o pólen, ela passa em todas, mas nem de todas ela pega, porque ela sabe discernir o que é bom e o que não é. Mas para ela saber o que é bom e o que não é, ela tem que passar em todas. Olha aí, e é um autor, se é da patrística, ele é até o século VIII, né? Isso. Porque os autores da patrística são desde a geração dos apóstolos até o começo da Idade Média, né? Então, o pensamento oficial da igreja é esse. É claro que dentro da igreja você pode ter a galera mais radical, até desumana nas suas ações, ou ignorante, mas por não seguir aquilo que é a doutrina. Então, o que a gente vê, por exemplo, a caricatura do padre malvado, aquele cara simplesmente não tá seguindo a doutrina da própria igreja. Você não pode ter contato com quem não é cristão. Isso aí tá seguindo uma ideia própria, né? O cara que não é ignorante e é mal intencionado, é vantajoso que as outras pessoas sejam ignorantes, né? Ele vai sempre pregar a intolerância. Isso é bíblico, né? Se a gente pega Ezequiel, vai denunciar isso largamente. Ele vai falar dos maus pastores. Chega lá e fala assim, de vós, maus pastores, que em vez de cuidar do rebanho, estão lá preocupados com a lã, o leite e a carne que as ovelhas podem te fornecer, etc. Sim. Então ele vai criticando, e inclusive é nesse contexto que Jesus fala que é o bom pastor, porque ele vai falar esse texto quando as pessoas estão no templo, lendo exatamente esse texto, e Jesus usa, é uma crítica. Ele fala, os maus pastores estão aí, eu sou o bom pastor, porque dá a vida pelas ovelhas. Sim. Isso que você falou dos aspectos de verdade dentro de pensamentos não cristãos, mas que tem elementos do cristianismo ali, podem ser direcionados ao cristianismo pleno. Um exemplo para isso, a gente pega o Homem-Aranha, criado pelo Stan Lee, um autor judeu, mas quando tá lá escrito com grandes poderes vem grande responsabilidade, isso aí é a mesma lição de Jesus, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Exatamente, são valores universais. E isso está presente em todos os lugares. É a gente saber aproveitar isso para levar a verdade do evangelho. Você não precisa demonizar o animezinho, o quadrinho lá que você gosta, não. Dá pra você usar isso para evangelizar também. E aquilo que poderia ser perigoso é você ver, se divertir no que dá pra divertir, depois fazer um podcast como esse, falar, esse valor aqui que tá nesse personagem tal, isso daqui vem da filosofia X, se o cara conhece, dá pra falar, né? Eu não concordo por causa disso, mas é aquilo, você pega a obra, ao invés de rechaçar, você discute a obra, você não precisa concordar. O trabalho que eu tento fazer é um pouco disso, sabe? Não no confessionário, porque o confessionário é muito específico, não dá pra fazer. Mas eu tenho feito uns vídeos longos no YouTube. Hoje mesmo eu só tenho um vídeo sobre o Vegeta, falando sobre a questão da conversão e tal, mudança de vida, se as pessoas têm condição de mudar e tal. Exatamente isso. Falei assim, olha, não tô falando que foi a intenção do Toriyama fazer isso, mas é uma leitura possível, né? Sim. E a partir do momento que a obra está disponível, ela está aberta à livre interpretação. Sim, com certeza. Isso que é legal, né? Porque depois que o autor solta a obra, é de todo mundo, né? Só não pode, Lucas, é você fazer leituras absurdas. Por exemplo, tem gente que até hoje acha que o Império Galáctico do Star Wars é alguém de um cunho, digamos, progressista. Entendeu? Tem gente que defende isso. Não faz sentido com até com que o George Lucas, se você pegar algumas entrevistas dele da época, você vai ver que não tem nada a ver com o que ele acreditava.
Mas tem gente que faz esse tipo de leitura. O Império Galáctico é um, mas tem a questão da interpretação do Luffy monarquista, vocês já viram isso? Ah, já vi. O Luffy do One Piece, tem gente que defende com unhas e dentes de que o Luffy é monarquista, que é um pirata monarquista. Ah, por quê? Porque ele restabeleceu o reino de Alabasta. Na verdade, o Luffy, ele nem sabe o que é isso, né? O Luffy não tá nem aí, o Luffy tá perdido. O Luffy quer saber de comer, cara. O Luffy quer saber de comer e ser o rei dos piratas. Agora, a interpretação dos Seus Anéis não tem pra onde correr, né? É católica zaça. Ah, não, mas aí não tem como correr por conta das intenções do Tolkien. O Lembas, que é uma referência à Eucaristia, a Galadriel é uma referência à Nossa Senhora e tal, tem algumas leituras assim. Agora tem gente que faz leituras assim, sem pé nem cabeça. E isso também é muito fruto dos filmes. Tem muita gente que só ficou nos filmes e que ama, mas nunca pegou pra ler. Eu gosto dos filmes, mas eles têm problemas seríssimos de adaptação. Seríssimos mesmo, assim, problemas muito graves. Principalmente o Hobbit. Ah, não. Aí... O Hobbit, ele teve a capacidade de destruir toda uma construção de, assim, décadas do Tolkien com 2 personagens, simplesmente. Um anão que se apaixona pela elfa. Aquilo é horrível. Porque todo o peso da relação do Gimli com o Legolas é porque eles não se falavam. Anão e elfo não se... Então agora tá sendo a primeira vez que isso acontece. Então quando ele coloca um apaixonado pelo outro, ele desfaz todo o peso dessa relação dos dois. Só fazendo uma pausa, ô Lucas, não sei se tu viu o chat, nosso amigo Bigodinho, óbvio, tu viu aí? Eu vi. Ô padre, esse é um amigo nosso que é o zoeiro aqui, que grava com a gente, não participou hoje. A bandeira de partido político, isso é zoeira dele. Tadinho. Aí o Bigodinho mandou pro padre aqui, ó, no chat. Padre, é pecado odiar nintendista. Então, aí agora vem um background. Lembra que quando a gente começou a gravar eu falei que eu usei o Craig durante muitos anos? Então, eu tive por 3 anos um podcast sobre Nintendo, tá? Aí o Bigodinho manda... O site funciona até hoje, os meninos postam lá. Que legal. Eu não estou mais, mas é o Project N. Vocês podem ver aí o site de notícias de Nintendo. A gente tinha um podcast, o podcast acabou por falta de tempo, meu mesmo. O site segue de pé, o pessoal continua postando, tudo bonitinho. Ficou animado com o remake? Eu tô com medo. Acho que todos nós, né? Eu estou com medo. Não é que eu não... Tipo assim, vai sair coisa boa? Vai. Mas ainda tá com muita cara de um Engine pra mim. Deixa aparecer alguma coisa que eu fico mais tranquilo. É porque eles não mostraram gameplay, né? E é engraçado que o jogo é esse ano, mas eles não mostraram nada, assim. Não, mas isso aí é proposital. A Zelda tá fazendo aniversário esse ano. Ah, sim. São 40 anos de Zelda. Então eles com certeza vão fazer uma Direct aí agora em setembro, mais ou menos. Aí nessa Direct eles devem mostrar tanto o jogo, quanto alguns outros anúncios menores, tipo assim, coisas pro online, sabe? Talvez o Twilight Princess no Switch Online. E também com certeza eles vão colocar o trailer do filme, que já sai ano que vem. Eles vão fazer esse apanhadão. Isso é próprio da Nintendo, sabe? Sim. Mario eles fazem todo ano. O jogo só deve fugir do GTA, né? Esse ano tá tendo muitos lançamentos de jogos, né? A gente vive atos de anos pra sair alguma coisa de interessante, aí eles resolvem lançar GTA. Eu fico muito triste. Hoje eu tava conversando com um grupo de amigos meus. Não é que é um hate de GTA, não, mas eu fico muito triste com aquilo que a indústria faz, sabe? Não é que o jogo seja ruim, nem nada disso. Mas a gente tá aí um ano com um monte de lançamento legal, principalmente no meio indie, muita coisa diferente, ousada naquilo que tá se propondo. Ver um jogo, tem o seu valor, obviamente, vai ser um jogo muito bom, mas que é mais do mesmo, que é o mesmo estilo, e vai abafar todo o resto, entendeu? Como é que você vai pedir que a empresa independente, pequena, vai investir, sendo que todo mundo só quer saber do GTA, que é carro, tiro e confusão? Não tem espaço para você pensar histórias mais profundas, gameplays mais diversificados, e aí vai dando, a indústria já faz há muito tempo, né? Que é você condicionar tudo ao AAA que passa aí 15, 20 anos sendo desenvolvido e pronto. Eu descobri um pouco o indie, padre, desses tempos pra cá, justamente pela falta de jogos que tem hoje em dia, porque agora um jogo demora 10 anos pra ser feito, né? Cara, eu sou um fiel defensor de indie. Eu tinha um pouco de preconceito, mas até fazendo aqui o podcast, a gente vai conversando com muitas pessoas, né? E eu perdi um pouco meu preconceito. A gente tem o Heitor aí, que é um grande defensor, o próprio Bigodinho. O jogo que eu tô mais animado é pra jogar um novo Castlevania, que não é um indie, né? Mas ele tem uma produção made indie, assim. Ele é da mesma equipe que fez o Dead Cells, não sei se você já chegou a jogar. Eu quero jogar o Castlevania por ser Castlevania, mas falar que eu gostei daquilo, eu não gostei, não. Ah, não? Eu achei muito carinha de arte de IA aquilo ali, mas tudo bem. Não é arte de sempre. Não é a arte de sempre. Não. Mas tem uma quantidade de jogo indie, inclusive nacional. Cara, é muita coisa, muita coisa mesmo. E jogos assim que passam pela gente e a gente nem percebe. Por quê? Porque o pessoal tá focado no AAAzão lá que faz isso e aquilo. A gente tem um grupo de amigos que a gente é mais ligado no retrô, né? Jogar jogos retrô e tal. Então eu sou aquele tipo
tipo de pessoa, por exemplo, que eu tenho um Nintendinho ligado numa TV de tubo aqui do meu lado aqui, de vez em quando eu ligo ele pra poder jogar. Caraca, legal. Entendeu? Então, eu ligo aqui pra jogar e tal, e a gente vai jogando, conversando. E aí eu tava falando isso com os moleques, falei assim, poxa, até a época do PS1, a gente tinha continuações de jogos que eram literalmente assim, cara, é o mesmo jogo, eu só coloquei mais fase. Sonic 2, por exemplo, no Master System é isso, o Siphon Filter da vida no PS1 é isso, sabe? É tudo desse jeito e tá tudo bem, porque você quer só mais jogo. Ah, não, agora de um jogo pro outro você tem que ter um salto gráfico, você tem que fazer isso e aqui, tem que ter novas mecânicas. Cara, não precisa. Cada 10 anos pra lançar. Aí você fica preso. Usa a mesma engine, cara. Usa o mesmo negócio. A Capcom tá fazendo isso muito bem. Porque a Capcom, ela tá pegando, ela já entendeu. Falou assim, cara, eu não preciso dar saltos gráficos gigantescos. Eu tenho aí o Resident Evil, é uma franquia anual, que é uma franquia amada. Eu me dedico a criar boas histórias, uma gameplay ok, e as pessoas vão gostar, entendeu? Não precisa de ficar criando um monte de coisa. Nem todo jogo precisa revolucionar a indústria, né? Ah, não precisa. Tem a Capcom, pra mim, tá sendo o ano dela. Pragmata, pra mim, foi um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. Resident Evil 9 também, zerei os dois, então assim... Você prefere a campanha do Leon ou da Grace? Cara, eu prefiro a da Grace. Unânime. O Wendel não gosta de Resident Evil, padre. Não? Que heresia. Ele é um dos maiores fãs de Resident Evil que eu já vi na minha vida. Não, mas tem uma heresia sobre Resident Evil que o pessoal me xinga. Não gosta do 4. Não gosto do 4. O Bruno tá ouvindo em casa. Toma, Bruno! Eu não gosto do 4. Não por questão de temática, nem nada disso. Tem muita gente, né? O Resident Evil de sempre é zumbi. Aí depois tem bicho. Resident Evil de Não, sempre. gente. Resident Evil... Eu posso conciliar. Na verdade, Resident Evil é sobre armas biológicas. Verdade. É diferente. Tanto que no 1, no 2 você tem cobra, você tem cachorro. Você encontra cachorro antes do zumbi, na verdade. Então assim, são armas biológicas, são coisas diferentes. Mas o 4 não me pegou por conta da mudança da proposta, que saiu do survival horror e pegou uma coisa mais ação, entendeu? Então. Foi o começo dessa linha, né, de ir mais pro lado. É que a gente tem um amigo nosso que grava com a gente, Bruno, que inclusive ele e o Heitor, nossos amigos, eles também tem um podcast à parte, que é o A Metamorfose, muito bom, entende muito de videogames, sempre gravam com a gente aqui também, cinema e tudo, mas o Bruno ele ficou muito chateado comigo, porque a gente fala que gosta de Resident Evil, mas não gosta como a galera gosta, né? O 4, no caso, muda o estilo do jogo, né? É que nem o God of War, eu gosto muito de 2018, mas eu prefiro o Hack and Slash, não. Eu gostava mais do survival horror, sabe? Tanto que quando anunciaram o remake do 2, eu fiquei muito feliz, falei assim, poxa, agora voltou, né? O 7 voltou, né, também. E é por isso que, por exemplo, eu gosto mais da campanha da Grace do que da campanha do Leon, porque a campanha da Grace é survival horror. O do Leon não, do Leon é tiroteio. Eu não gosto dos filmes, não, do Resident Evil? aí não, hein? Cara, dizer que gosta é uma parada meio pesada, né? Que é comprometedor. Mas eu tenho um apelo emocional com o primeiro, porque eu vi muito o primeiro. O primeiro é mais decente. Eu vi muito o primeiro quando saiu, e era aquela época que você baixava filme na internet e usava legenda externa. Nossa. Tenho uma memória muito afetiva com isso, de assistir no computador esse filme, assim, várias e várias vezes. Aquela cena do laser, de ficar repetindo a cena. Nossa, olha que legal. Aí os meus amigos iam em casa e falavam assim, você já viu esse filme? Olha essa cena, que legal. Então, assim, eu tenho um apelo emocional com o primeiro. O 2 por conta da Jill. E a Jill ficou fiel no 2, inclusive. Ficou bem fiel. Anjos da Noite é outro filme dessa mesma época que eu assisti, assim, toda semana. Um filme ruim, mas ruim de doer. Nossa, muito. Uns efeitos toscos, umas coisas muito sem pé nem cabeça, mas a história, umas coisas malucas. Mas tem coisa que é ruim, que dá um 360 e fica bom, que é tão ruim, vai pro outro extremo que acaba ficando bom, entendeu? Mas assim, eu não sou muito critério pra poder falar dessas paradas, porque, cara, eu sou fã de Doctor Who. Quem gosta de Doctor Who gosta de qualquer coisa. Caraca, isso aí vai ficar o título assim. Quem gosta de Doctor Who gosta de qualquer coisa. Não, cara, não falando mal de Doctor Who, pra mim é uma das minhas séries favoritas. Mas Doctor Who é aquela série que você tem que desligar um pouco da consciência, tipo assim, não leva isso a sério. Não leva isso a sério porque os efeitos são galhofa de propósito, então só se diverte. Eu sou assim com Star Trek dos anos 60, gosto muito também, e é o cara dando golpe com o traseiro. O Star Trek dos anos 60 também é legal. Eu não sou muito Star Trek, mas se fosse pra escolher, eu escolhi o Next Generation. Eu gosto mais. Já foi pro Star Trek Pode Conciliar aí, ó, tá vendo? Posso conciliar, justamente. Eu É o Star Trek que tem o Picard, que não é nada mais, nada menos do que o Professor Xavier. Sim, e ele já era velho na década de 90. E ele já era velho, cara. Ele já era velho. Um trem desse. Ele nasceu... Tem gente que nasce velho, né? Que deselegante. Total. Padre, como é que foi conciliar essa vida de gamer, nerd, fã de RPG com o seminário? O senhor rezava a liturgia das horas com a mão e o quadrinho do Homem-Aranha na outra mão?
Essa parte de conciliação, ela acontece até hoje. Eu sempre tive uma questão assim, esse tipo de conteúdo era o meu lazer. Então, dentro do seminário, a gente tem uns momentos de folga. Um horário determinado do dia, tem um dia específico de folga. Isso no seminário que eu estava, né? Então, eu sempre dava prioridade para esse tipo de conteúdo quando era o meu lazer. Então, tipo, tinha menino seminarista que gostava de ir pra rua, dar uma volta, fazer um lanche. Eu gostava de sentar na frente da TV da sala do seminário, ligar um GameCube e jogar Zelda. Sofria bullying. Não, porque, tipo assim, sempre foi uma coisa muito natural, sabe? Então, tipo, o meu formador, ele virava e brincava de vez em quando. Ele falava, Edson, você vai ficar jogando aí? Eu olhava pra ele e falava assim, ó, tem problema? Se eu falar que eu não posso jogar, eu desligo e vou embora. Ele, não, pode. Então, tipo assim, eu sempre fui muito claro com as minhas coisas, sabe? Eu nunca quis esconder isso de ninguém, porque pra mim, não é uma coisa que eu tô inventando, não é uma coisa que, é ruim. Não, cara, é só um hobby. Tem gente que gosta de assistir futebol, tem gente que gosta de ver novela. Eu gosto de ver meus animes e jogar meus joguinhos. Eu sou catequista, né, aqui no Rio de Janeiro, para a turma de Crisma. Eu sou contra essa coisa de querer esconder o que você faz, esconder o que você é. Você é uma pessoa na igreja Bobagem. e outra pessoa com os amigos. Obviamente vai ter ambiente para tudo. Claro, claro. Mas fingir que você não gosta de videogame para parecer mais maduro na igreja, isso aí gera hipocrisia, que é o que Jesus mais condenou, né? Uhum. E tem gente que até hoje tem essa impressão mesmo, de tipo assim, pai deles talvez não seja um padre sério porque ele joga videogame, mas assim, até eles chegarem na paróquia e acompanhar o dia a dia, deles verem que eu não misturo as coisas. Antes de eu estar com vocês aqui, eu tava celebrando missa. Terminei de celebrar minha missa, vim pra cá, sentei e tô gravando com vocês aqui. Maravilha. Amanhã de manhã, outro dia, temos atendimento, tem visita aos enfermos, tem mais missa. Né? E assim vai. Depois que terminam os meus afazeres à noite, depois da última missa, aí que eu vou sentar na frente do videogame, vou jogar, vou ler alguma coisa. É o descanso. É o descanso. Santo Tomás de Aquino falava que o cansaço mental ele precisa de um lazer também mental para poder compensar nesse. É o lúdico, a necessidade do lúdico. Exato. A outra questão que eu ia fazer, meio gamer está lá em live e o cara solta um palavrão ali. No podcast aqui a gente fala bastante palavrão, a gente está se policiando porque está com o senhor. Eu, como católico, já vi santos que são absolutamente contra e outros que são não a favor do palavrão, mas que dizem que não são pecado em si, mas é uma falta de educação. Isso. Como São José Maria Escrivá, na fé explicada também, que é um dos catecismos uma linguagem mais palatável, né? Mas é um livro, não é de um progressista, é de um conservador. Sim. Ele fala que é falta de educação, mas não é pecado. No mundo nerd existe isso, essa questão do palavrão nas obras, no videogame, no GTA. Qual é a sua visão a respeito disso e, de qualquer forma, como é que o senhor lida, né? Porque não necessariamente quem joga com o senhor vai se preocupar ali. Cara, eu tento evitar de utilizar esse tipo de palavreado. Mas não vou mentir que de vez em quando acontece de sair um ou outro e tal, e eu tento me policiar e tudo. As pessoas falarem perto de mim não me incomoda, porque eu sei que isso é uma opção minha. Não pode ser opção de todo mundo, entendeu? Sim. Se ela fez essa opção, ótimo, eu vou apoiá-la. Agora, se ela não fez essa opção, eu vou obrigá-la, não tem muito o que fazer, sabe? Aconteceu, por exemplo, nesse período eu tava fazendo umas divulgações do Diablo 4 e eu fui participar de lives de vários influencers grandes. E aí, eles tinham um palavreado um pouco diferente do que eu tô acostumado. Aí eles ficavam toda hora, desculpa, padre. Eu falei, gente, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, isso é o problema de vocês. Você vai mudar toda a sua estrutura porque eu estou aqui? Então o senhor vê como algo cultural, né? Eu acho que é uma coisa cultural. Por exemplo, o Rio de Janeiro. Gente, Rio de Janeiro, palavrão é vírgula. Sabemos. Faz parte do nosso... Eu vejo mais como uma questão cultural e uma questão de costume também. Como você falou antes, tá mais no campo da falta de educação do que do pecado em si. Sim, exato. E eu percebo que aquilo que até a Bíblia trata como pecados da fala, você pode cometer um pecado gravíssimo sem usar um palavrão. Sim, com certeza. A gente usa a palavra danado como se fosse coisa tranquila, porque a gente também não pensa, e não é pecado, porque a gente não pensa no significado. Mas danado é muito pior do que filho da. Porque danado é um condenado ao inferno, né? Justamente. E tem outros também, sabe? Esse aí é um que você tá falando, mas tem vários outros termos que a gente usa e que às vezes a gente não se dá conta. E aí, a gente tem que entender também, assim, que, pelo menos isso é minha visão, tá, gente? Isso não é doutrina da igreja, isso é o padre que tá falando. Sim, sim. Eu vejo que muito mais o pecado está na intenção de se falar aquilo do que aquilo que se fala. Ah, sim. Eu posso ter falado no sentido de brincadeira e tal, não é um pecado. Agora se eu falei tipo, desejando mal pro outro, essas coisas, aí é uma outra pegada, né? Na verdade, o senhor falou, é engraçado que é a opinião do senhor, mas até no Catecismo de São Pio X, aí, ó, mais antigo. Catecismo de sempre. Que a galera fala que é o de sempre, né? Eu prefiro esse que ele é mais resumido, não que o novo seja ruim. Mas ele faz uma distinção até da gravidade de mentira. A mentira que você conta pra prejudicar alguém, a mentira que você conta pra si, enaltecer, e uma mentira jocosa, que é aquela que você conta pra fazer uma piada. Existem as mais graves. Aí a igreja sempre leva em consideração a intenção pra determinar o nível de culpa, a intenção e a gravidade da coisa, né?
alguém que chama o outro de filho da... Mas não com a intenção de ofender, por exemplo, o Lucas. Pô, o Lucas é um filho da... Sim, Mas na amizade carioca aqui, eu não tô ofendendo a mãe do Lucas. sim, sim. E essa questão da intencionalidade, né? Perfeito. Padre, pra finalizar, assim, a gente queria saber um anime, um game e uma obra aí, pode incluir filme, série, que são seus preferidos, assim. Meu anime favorito é Yu Yu Hakusho. Ó, rapadura é doce, mas não é mole não, tem que ser dublado. Isso aí, dubladinha, bonitinha. E o Hakusho, ele tem uma premissa muito legal, que às vezes as pessoas não param pra poder observar, que é a parada do Yusuke, ele ser julgado pela aparência dele e ele, na verdade, ele ser uma pessoa totalmente diferente, né? As pessoas acham que ele é o marginal, que ele rouba, que ele fuma e tal, e depois você vai ver que ele é um cara extremamente amoroso, companheiro, e que dá a vida pra poder salvar quem ele ama. Sim. Togashi, né, gente? Togashi é o cara. Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, mas eu ainda prefiro mais o Yu Yu do que o Hunter x Hunter. É, eu também. Agora, de jogos, aí já não é tanto uma reflexão, é mais uma questão de gosto mesmo, né? Que é o meu jogo favorito da vida, que é Mario 64. Ah, olha. Ah, legal. É o jogo da minha vida, inclusive ele está do meu lado aqui agora, no Nintendo 64, que eu também ligo na TVzinha pra jogar. Uma obra. Eu vou indicar um outro mangá, então, que é o Frieren. Ah, sim, sim. Foi premiado. É, ganhou de melhor anime do ano aí um tempo atrás. E o Frieren é uma parada muito legal, porque ele é uma coisa inversa. Vocês já assistiram ou não? Então, eu vi os primeiros episódios. Ele é o fim de uma aventura, né? Isso, o Frieren começa pelo final, cara, porque o primeiro episódio é um grupo de aventureiros chegando na cidade que eles derrotaram o Rei Demônio. A Frieren, que é uma elfa, eles resolvem ir ver uma chuva de cometas. E é muito bonita e ela fala, eu tenho um lugar mais bonito pra ver da próxima vez. Aí eles olham um pra outro e falam assim, mas a próxima é só daqui a 50 anos. Ela fala assim, tudo bem, eu volto aqui pra gente assistir. E aí quando ela volta, tá todo mundo velho. Sim. E aí a última coisa que ela vê, que é o herói Himmel, que é um amigo dela, é a última coisa que ele vê e logo depois ele morre. Aí ela começa a se culpar, falou assim, nossa, eu vivi tantos anos junto dele e eu não sei quem ele é. Ele sabia quem eu era, mas eu não sabia quem ele era. Essa reflexão de a elfa tem uma vida inteira para poder conhecer as pessoas e ela não conheceu. Enquanto ele teve só um período curto entre eles, ele conheceu ela profundamente. Então toda a viagem dela, ela vai meio que relembrando, em cada episódio ela vai relembrando alguma coisa que aconteceu com ela, com esse grupo antigo. E ele tem uma reflexão, que a Frieren, ela mata demônios, né? E ele tem uma concepção de demônio muito interessante. Eu acho que o Bruno me indicou esse podcast justamente pela reflexão mais cristã. Ele tem uma parada muito legal, porque os demônios que aparecem lá, eles emulam emoções e ela vai e mata sem dó. Ela fala, eles estão só fingindo, eles não sentem nada disso. Eles são demônios, eles não têm sentimento. Então eles estão tentando te convencer, eles só aparecem pra você como criança, pra você ficar com peninha dele, mas ele vai te matar. A Frieren é demônio bom, demônio morto. não tem discussão. Isso é importante porque não tenta relativizar. Ele não relativiza. Então é por isso que eu gosto muito do Frieren. Porque a gente tem um processo de vamos olhar o lado do vilão, porque às vezes o vilão tem motivações. Aí você acaba esquecendo da ideia de ter situações que a pessoa é ruim por ser ruim mesmo. Existe aquele que peca por malícia, né? E tem o que peca por ignorância, aquele que peca por fraqueza, que é a maioria de nós, e tem uma malícia pura, que é o caso do Lúcifer, né? Lúcifer não é vítima da sociedade, né? Maneiro. Padre, gostamos muito dessa gravação, desse podcast. Fico feliz. Papo muito legal, com vários assuntos, várias obras. Então, muito obrigado pela sua presença aí. Obrigado. É isso, eu que agradeço o convite e digo que também fiquei muito feliz com o papo. Gostei bastante, viu? Ah, que maravilha. De verdade mesmo. Então, pessoal, a gente quer mandar um recado pra vocês quanto aos nossos podcasts, né, Wendel? Isso aí. Pra você que gosta de maratonar nossos podcasts, até os mais antigos. Alguns programas nossos, o Spotify derruba porque antigamente a gente usava muita trilha sonora original. Porque a gente gosta de dar essa imersão pra vocês, né? Você tá ouvindo, sobre Indiana Jones, aí tem a música de John Williams. A gente quer o melhor pra vocês poderem se divertir no podcast. Pois é. Mas alguns programas antigos, de vez em quando, caem. Sim. Do episódio sobre Cobra Kai, as 2 primeiras temporadas, se não me engano, o programa 28. E também o especial que a gente fez no final de 2020. Foi o nosso primeiro ano. A gente fez esse especial, os participantes mandando áudios, comemorando, e também melhores momentos, retrospectiva, a gente contando a nossa história. Sim. E acabou que esses 2 programas caíram do Spotify. Mas a gente vai deixar sempre em outras plataformas, reupado, porque o podcast você pode encontrar em várias plataformas. E a gente vai sempre deixar esses podcasts que não estão aqui pra vocês ouvirem em outras plataformas, né? Então, todo post você vai ter aqui o link, vai disponibilizar. Link dos podcasts caídos do Spotify e reupados aqui.